Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um produto fantástico da Miniware. A Miniware é aquele fabricante que fez aquela placa aquecida para SMD, entre outros produtos aí miniaturizados de altíssima qualidade. Esse daqui é um osciloscópio fantástico. Ele, além de ser muito bonito, ele é feito todo em alumínio, em liga de alumínio, muito bem acabado, pequeno e com muitos recursos. São 4 canais, sendo 2 analógicos e 2 digitais. É o modelo DS213 da Miniware, ok? Então vamos ver. Ele, segundo o fabricante, é um produto de 15 MHz de banda com 100 megasamples de amostragem, 4 canais, como eu falei, e ainda tem um gerador de funções interno, com uma saída, ok? Então vamos ver aqui o que ele vem dentro. Basicamente sempre um acabamento muito bom, um manual com muitas instruções e muitas imagens, um cabo de carregamento USB-C, o mini osciloscópio, é um nano osciloscópio na verdade, realmente muito bem acabado, todo em alumínio. A gente vê o acabamento dele, a qualidade realmente excepcional. Aqui do lado de cá, entrada de 2 canais, canal A e canal B, e aqui a saída do gerador, e do lado de cá canal C e canal D, que são os canais digitais, carregamento aqui USB, carregamento, conexão com o computador e atualização de firmware, e a chave geral, e aqui em cima os controles, para a gente poder testar. Agora aqui embaixo vem os acessórios todos, 2 pontas completas, X1, X10, os cabos de terra e os acessórios das pontas, ok? Realmente vem completinho aqui para a gente testar. Então vamos começar aqui a ligar e testar o produto. Bom pessoal, deixa eu dar uma aproximada aqui. Vamos lá, a gente liga aqui nesse botão aqui ao lado. A gente já vê aqui de cara os 4 traços aqui, são os 4 canais, né? Todos os controles dele ficam nessa parte superior e nessa parte lateral e na parte inferior. A gente vai correndo aqui com essas pequenas rodas A e B até chegar na posição que você quer ajustar. Não é difícil, repara, onde estiver piscando é onde eu altero. Por exemplo, aqui eu estou no canal 1, o canal chamado canal A, está em AC, mas eu posso alterar ele para DC, ok? Ou posso desligar o canal. Então vamos deixar em AC normal. Indo para baixo eu posso ajustar a escala em volts por divisão, olha, meio volt por divisão, 0,2, 0,1. Aqui eu faço o ajuste. Sempre indo aqui com a roda B, eu vou andando para o lado e vou alterando. Ali eu altero o canal 2, que é o B, o canal C, que é digital, o canal D, que é digital. Repara aquele cursorzinho ali em cima. Depois o trigger, V-trigger, a posição do trigger, que é aquela barra pontilhadinha ali, ó. Em seguida o tipo de trigger, se eu quero automático, normal ou single trigger, ou slow, né, eu vou deixar em automático. Aqui a base de tempo, olha, 20 milissegundos, 5 milissegundos, 1 milissegundo, 500 microsegundos. Aqui é o gerador de funções, está em função quadrada, eu tenho aqui a frequência que eu posso ajustar. A quadrada vai até 8 MHz. Ok. Triangular, senoidal, eu vou ajustando aqui. Ok. Dente de serra, voltei para quadrada. Ali a frequência. Aqui eu ajusto a posição de um canal. Estou rodando aqui. Aqui o cursor de tensão. Aqui o outro cursor de tensão. Aqui o cursor de tempo. E por aí vai. Calibração. E aqui embaixo eu posso trocar quais são os dados que eu quero que ele me mostre. Ele aqui está mostrando tensão pico a pico do canal 1 e do canal 2. E frequência do canal 1 e do canal 2. Mas eu posso alterar aqui, ó, Duty Cycle, variação do período, entre outros dados, ok?
Vamos deixar frequência. Ok? Rodando para cá, eu posso vir aqui na tensão, na parte de tensão, posso ter tensão pico a pico, tensão RMS, tensão média, delta de tensão, tensão do trigger, tensão da bateria, tensão máxima, tensão mínima, tensão de pico, pico a pico, RMS. Tá? Vou deixar, por exemplo, RMS nesse aqui. E continuando andando aqui, a gente volta lá para cima. Ele vai dando a volta aqui num círculo, ok? Esses controles aqui em cima também tem algumas outras funcionalidades. Esse aqui, por exemplo, eu congelo a tela, paro e congelo, no primeiro. Esse aqui entra no menu, onde eu posso ajustar volume, luz de fundo, posso salvar uma imagem, um formato aqui nele mesmo, uma forma de onda de um dos traços e depois recuperar esse traço aqui, ok? Sendo que eu vou confirmar sempre aqui, ok? E sai para cá. Esse botão é o botão de confirmação, esse aqui da bolinha. E esse último aqui também. Aqui a gente faz uma combinação de botões conforme o manual para acessar a outras funções. Ok, pessoal? Então deixa eu botar alguns sinais aqui, vamos ver o desempenho dele, como é que ele funciona. Então eu vou pegar uma ponta de prova. A ponta de prova, o conector dele é com esse padrão aqui e ela já vem preparada assim. Mas se você tiver, já vem assim. Se você tiver a ponta de prova convencional também, serve porque existem adaptadores para BNC que você pode utilizar. Ele não vem com esses adaptadores, mas ele vem com duas pontas de prova. Ok? Então vamos conectar aqui, por exemplo, no canal A. Ok, uma conexão bem firme. Eu vou ligar aqui o meu gerador de funções e vamos dar uma olhada no sinal e ver o desempenho dele. Eu estou injetando aqui uma frequência de 1 kHz senoidal. A gente já consegue ver aqui. Ele indica aqui embaixo a frequência, 1 kHz cravado aqui. E atenção, 1.4 volts RMS. Está lá o sinal. Se eu quiser mexer nesse sinal um pouquinho, por exemplo, eu posso vir aqui mexer na amplitude, né? Direto aqui, ou na base de tempo. Correr aqui até a base de tempo. Olha, aqui eu posso mexer na base de tempo e alterar facilmente o formato da minha senoide, ok? Vamos aumentar essa frequência e ver até onde a gente vai. Vou botar aqui 2 MHz. 2 MHz. Vamos mexer na base de tempo. Tá lá, 2 MHz. Puxei aqui para 200 nanosegundos, por exemplo. 200 nanosegundos. E tá lá, 2 MHz cravado aqui também. Bom, pessoal, acabei de botar agora 5 volts pico a pico, 10 MHz no gerador de funções. Ele está indicando aqui 5 volts pico a pico, 10 MHz. Está cravado com 10 MHz na senoide. Agora eu vou aumentar essa senoide até chegar no limite dele, que é 15 MHz. Limite de banda do fabricante, né? Vamos botar aqui 11. Ele mediu 11. Pequena redução agora na amplitude. 12. Manteve a redução. 13. 14. 15. Aí sim, eu tenho 3 volts aqui, pico a pico, com a perda natural a partir de 10 MHz, quando ele mede cravado, e acima de 10 MHz, entre 10 MHz e 15 MHz, ele vai tendo a atenuação característica dos osciloscópios, ok? Então está aprovado com relação à atenuação. Agora vamos dar uma medida agora em outro tipo de forma de onda, né? Vamos botar aqui uma alta frequência menor. Vamos lá. Ajeitar agora aqui a base de tempo. 1 microsegundo, 50 nanosegundos, tá bom. Aí, forma de onda quadrada, indicando 1 MHz cravado. Ok? Boa forma de onda também, sem grandes problemas. Uma coisa interessante que ele tem aqui nos canais C e D, esses canais aqui, é que se eu colocar 2 canais aqui no A e B e quiser fazer algum tipo de
matemática com esses canais, eu posso usar os canais C e D. As funções matemáticas são interessantes. A gente pode vir aqui habilitar diretamente aqui o canal C ou o canal D, que é o lilás ou o verde, e fazer operações com A e B. Por exemplo, aqui eu começo com A mais B, ou seja, ele pega o sinal de A e soma com B e aparece o traçado em C. Eu posso fazer A menos B. Eu posso fazer C e D, que é uma operação booleana, tá? C e operador AND, e D porque são canais digitais, no caso de C e D. E C ou D, ou seja, C OR D, que também é outra operação booleana, tá? Para fazer aqui com os canais digitais. Então você faz matemática, soma, subtrai e inverte os canais analógicos e faz operações booleanas com os digitais. Bem interessante, tá? Inversão do canal A, inversão do canal B. A inversão de canal realmente é muito útil em uma série de aplicações. Mesma coisa você pode fazer com o canal verde aqui, que é o canal D. Apareceu o traço verde. São 4 traçados aqui, tá? 2 analógicos e 2 digitais. Bem bacana essa funcionalidade. É de bolso, tá? Isso aqui é de bolso, literalmente. Tem uma bateria de lítio com grande durabilidade, então facilita bastante. Vamos dar uma testada aí no gerador de funções, ver como é que ele gera. É um gerador relativamente limitado, mas interessante para algumas aplicações. Segundo o manual aqui, ele gera onda quadrada entre 10 Hz e 8 MHz. Agora, as ondas senoidais, triangulares e dente de serra, ele gera entre 10 Hz e 20 kHz apenas, tá? Tensão de saída 3 volts pico a pico, tá? Então é uma mão na roda para algumas situações em que você precise de injetar sinais, principalmente sinais de onda quadrada que tem um alcance maior, tá? O manualzinho é bem completo, tá? Tem aqui, está todo em inglês, mas não é difícil porque praticamente as instruções estão todas assim no formato de tabela. Então você vê as tabelas aqui e as funções e que tecla você vai operar, tá? Aqui as funções matemáticas aqui, ó. Tudo bem detalhadinho como funciona cada um dos controles e das funções. Ok, pessoal? Vamos dar uma testada então no gerador. Bom, pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou pegar o sinal do gerador, vou usar esse adaptador aqui. Esse adaptador é o que efetivamente transforma do padrão dele para BNC. Você encontra fácil aí no mercado, ok? Vou colocar aí o modelo do conector. Ele não vem com esse adaptador, mas aí fica fácil aqui porque eu vou fazer o seguinte, eu vou injetar diretamente o sinal dele nele mesmo, tá? Fiz uma adaptação aqui, vou tirar aqui da saída out e vai entrar lá no canal A. Eu posso fazer isso ou injetar em outro local. Pronto, já coloquei aqui e a gente vê logo uma forma de onda quadrada, que é a que eu pedi ali, de 10 kHz. Está medindo aqui 10 kHz, ok? Tensão RMS 1.5 volts e tensão de pico a pico 3 volts, tá? E vamos trocar então essa frequência. Eu vou aqui para Square, esse é o formato de onda, né? Square. Vamos trocar o tipo de forma de onda para a gente dar uma checada aqui. Vamos lá. Senoidal, triangular e dente de serra, tá? São os 3. E quadrada. Quadrada é a que tem maior alcance, então nele que a gente vai mudar aqui a frequência. 10 kHz, 20, 50, ele vai dando esses saltos que são típicos dele, né? Então a gente não consegue colocar 52 kHz, você tem que usar os valores que estão aqui tabelados. Deixa eu aumentar aqui, alargar aqui a base de tempo para a gente enxergar melhor. 0.1 MHz, né, que seria 100K, 200K, 500K, 500 kHz, tá? Vou novamente aqui ajustar a base de tempo. E vamos lá, vou botar assim mais larguinho. 1 MHz, 2, 6, 8. 8 ele já... Deixa eu ver aqui, essa ponta de prova tem que estar em 10x, né? Senão a gente não... Ele está medindo aqui 8 MHz aqui embaixo, ó. Tá? Mas com uma boa distorção.
ele distorce bem, né? Em 8 MHz. Mas a frequência de onda quadrada elevada realmente é complicado. A partir de 4 MHz você distorce bastante, mas ainda é possível usar. 2 MHz para trás, você tem uma qualidade superior na forma de onda, isso medido nele mesmo, né? Ok. O trigger está bem ali no limite, né? A gente pode mexer aqui nesse trigger para ela ficar mais paradinha. Ok. Funciona bem, é limitado dentro aí das características deles, mas é melhor do que nada. Você ter um gerador que possa necessitar em alguma situação injetar um determinado sinal, principalmente o de onda quadrada, que ele tem um alcance melhor. Ok? Então eu fiz essa injeção direta aqui de sinal. Bom, pessoal, agora eu fiz o seguinte. Eu coloquei aqui nos dois canais, cada um sinal. Num eu coloquei a onda senoidal e no outro uma onda quadrada. E agora a gente vai testar aquela função de somar ou subtrair ou inverter os canais aqui. Ok? Então a gente entra aqui direto no usar o canal C. O canal C está ligado, entrou aqui essa linha lilás. Agora eu coloquei A mais B, ele está somando a onda quadrada com a senoidal, né, aqui o resultado. O A menos B gera um resultado. Esse aqui é a inversão de A. Repara que está invertido essa onda quadrada com a de cima, invertido em fase. E inversão de B está aqui, ó, senoide invertida em relação à outra. Tá? Uma coisa interessante também é que a função de gravação, por exemplo, se eu segurar aqui entrar no menu e gravar aqui a forma de onda 2, por exemplo, é a opção que tem aqui, confirma no botão aqui, ele gravou. E depois eu peço para recuperar essa forma de onda, tá lá, forma de onda 2 carregada, ele carregou ali embaixo aquela onda quadrada que eu estava vendo anteriormente. Ok? E aí eu posso muito bem posicionar essa forma de onda lá embaixo e comparar com a nova. Vamos sair aqui primeiro do menu. Tem que ter um pouquinho de prática aqui, mas não é difícil. Né? Vamos lá na posição vertical. E aí eu posso descer ele lá. Ele tá rodando porque eu perdi o trigger, né? Olha lá. E coloquei embaixo daquela outra forma de onda. Tá? Deixa eu... Vamos puxar o trigger lá para baixo para não perder essa... Ok. Tá lá. Então lá as formas de onda uma em cima da outra, a gravada e a que eu estou gerando agora, elas são idênticas, né? Mas se tivesse variação, iria aparecer ali. Portanto, eu posso resgatar uma forma de onda que está salva na memória e comparar com outra que eu esteja medindo na mesma hora. Isso é bacana, que você não depende de carregar no micro para depois comparar na tela, você pode comparar aqui mesmo. Você pode puxar a tela e ele continua ativo com o osciloscópio, de modo que você pode sobrepor uma curva à outra. É uma função bem bacana também. Algumas outras funções bem interessantes aqui, você pode usar esses controles aqui de cima. São muitos detalhes, precisa ver no manual porque não dá para entrar em todos os detalhes aqui. Mas, por exemplo, se eu for aqui em Trigger e rodar a linha do Trigger, repara que ela sobe bem devagarinho. Olha, ela sobe bem devagar. Mas se eu pressionar esse botão aqui, esse primeiro do triângulo, e rodar, ele vai bem mais rápido. É para você acelerar a função. Isso vale para qualquer função. Ou ele vai bem preciso, ou ele vai rápido. Tá? Tem várias outras funcionalidades interessantes. Esse botão aqui troca as funções do canal. Por exemplo, está indicando aqui o azul, então é a trigger do canal azul. Mas se eu trocar aqui, pressionar o botão da bolinha, ele vira amarelo, vira lilás ou vira verde. Eu vou atuar conforme a cor muda aqui, ó. E aí aparece a linha amarela para poder ajustar o trigger. Mas aí eu vou ajustar o trigger do canal amarelo. E eu troco aqui na bolinha. E tem combinação entre eles também para outras funções adicionais, que a gente não vai entrar aqui por conta do tempo para fazer o vídeo. Mas, no geral, ele é um dos modelos nano de osciloscópios mais completos do mercado. Todos os outros que eu testei aqui, embora sejam bons produtos, não tem os recursos que esse cara aqui tem. E a qualidade
de construção dele. Realmente me impressionou bastante esse pequeno aparelhinho. Aliás, os aparelhos da Miniware geralmente são obras-primas de engenharia, realmente muito bem construídos e funcionam bem, tá? Eu continuo utilizando eles aqui desde o primeiro modelo aqui que eu usei deles, que foi aquele ferro de soldar, esse daqui, ó, da Miniware. É um ferro que funciona aqui externamente, esse microferro aqui super elegante. Até hoje eu utilizo ele aqui. Então são produtos realmente duráveis. Eu preciso checar se esse aqui vai ser durável também, mas me parece que sim. Tá? O modelo DS213. Eles têm outros modelos, mas que têm uma capacidade inferior. Esse daqui, para 15 MHz, é o mais indicado para eletrônica geral. Tá? E para um primeiro osciloscópio também atende muito bem. Um osciloscópio de campo, um osciloscópio portátil, para complementar o seu instrumental, também vale bastante a pena. Tá? Eu vou deixar aí embaixo o link para quem tiver interesse de dar uma olhada no produto melhor. Ok, pessoal? Bom, esse daqui é o osciloscópio que eu queria mostrar aí para vocês, tá? Da Miniware. Se vocês gostaram aí do review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.